Shalom, graça e paz. Boa noite. Estava estudando aqui a Bíblia e venho estudando esse texto e estava pensando em algumas coisas, alguns detalhes e queria também estar compartilhando algo que mexe muito comigo nesse texto que está lá em João capítulo 4, no seu versículo de número 22. João capítulo 4, versículo 22. O texto vai falar do encontro de Jesus com uma mulher samaritana, lá em Sicar, que era uma região onde ficava localizado o poço de Jacó, o qual ele deu por herança para seu filho José. Jesus ele tinha que ir para um certo lugar e ele teria que passar por aquele local. E ali tinha um poço, Jesus se assentou porque estava cansado. O texto diz que vai se apresentar uma mulher e ali Jesus vai pedir um pouco de água para ela. Mas antes de trazer todo o contexto, eu quero trazer um versículo, o qual Deus ele tem me mexido comigo, um texto muito poderoso. João capítulo 4, versículo 22, vai dizer assim o texto: E vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. Esse texto mexeu muito comigo. Um detalhe muito importante nesse texto que eu estava vendo. A primeira vez que Jesus ele vai se manifestar como Messias, vai se apresentar como Messias, é com a mulher samaritana. A não ser quando os discípulos têm a revelação de quem é o Cristo. Fora isso, a primeira vez que ele se apresenta como Messias é para a mulher samaritana. Ela recebe ali a revelação de que muitos ainda não tinham, que o Messias estava diante dela. Era o próprio Messias que estava com ela face a face. Só que quando a gente estuda alguns contextos, nós vamos analisar que o povo de Samaria tinha muitos conflitos. De uma certa forma, tinha uma rejeição do povo judeu. É um contexto bem profundo. Aí nós teríamos que ir lá em 2 Reis, lá do asilo, na época do asilo, para a gente poder trazer todo esse contexto dessa guerra e desses conflitos do povo judeu com os samaritanos. Mas é certo que ambos eles tinham um local específico para adorar. Os judeus em Jerusalém e os samaritanos, eles adoravam num monte. E esse monte eles chamavam de Gerizim. E essa mulher ela faz um questionamento para Jesus. E ela diz: vocês dizem, nossos pais dizem que aqui é o lugar certo de adorar. Só que Jesus disse: não existe lugar certo. Não é aqui e nem em Jerusalém. Porque vai chegar o dia que Deus ele vai buscar os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Importa que o adorem em espírito. Esse texto mexeu muito comigo. Porque aquela mulher ela foi alcançada por um nível de graça e de revelação que muitos não tiveram essa oportunidade de saber quem era o próprio Messias. Quando Jesus ele se apresenta diante daquela mulher, ele não se apresenta como uma pessoa com protocolos de que a mulher era uma samaritana, ele era um judeu, não. A primeira coisa que Jesus ele faz, ele quebra um protocolo.
Qual é? Dos judeus não se comunicarem com os samaritanos. Então Jesus ele já quebra um protocolo. Aquela mulher ela já fica impactada porque vendo Jesus se comunicar com ela, ela fala: como pode tu, sendo judeu, falando com uma mulher samaritana? Jesus começa a dizer: mulher, se tu sabe quem te pede água, eu te daria água viva e você nunca tornaria a ter sede. Jesus ele se apresenta de uma forma para aquela mulher que ela vai sair dali totalmente impactada com a mensagem. E qual foi a mensagem que o Messias que se revela para a mulher samaritana, ele diz? Que Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdades. E ele tem um destaque muito importante. Não é em Jerusalém, não é em Gerizim, não é isso. Deus é espírito. Importa que nós adoramos em espírito. Ou seja, não são as palavras que vão condizer se minha adoração é verdadeira ou não é. Não é um ambiente, um local que vai dizer se a minha adoração ela é verdadeira ou não é. Não são as obras que eu pratico na terra ou em qualquer lugar que seja que vai dizer que a minha verdadeira adoração, se a minha adoração é verdadeira ou é. Não é isso. O que realmente vai dizer se a minha adoração é verdadeira para com Deus é aquilo que está dentro de mim, é o Espírito. Porque o Espírito de Deus ele vai testificar. Porque Deus é Espírito. E não importa o que for, importa que a gente adore o Pai em Espírito e em verdade. Se não for em Espírito, não é em verdade. Ele não está falando na emoção, ele não está falando com palavra, ele não está falando nada disso. Em Espírito e em verdade. Existe uma certa separação hoje, aonde nós queremos colocar um ambiente certo para adorar a Deus. Os próprios judeus eles achavam que Jerusalém era o único lugar que se deveria adorar a Deus. Os samaritanos eles já achavam que era no monte era em Gerizim que deveria se adorar a Deus. Só que quando eu vejo esse texto, automaticamente isso me leva lá para 1 Coríntios. Quando o apóstolo Paulo ele recebe uma carta de Cléo anunciando tudo que estava ocorrendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela estava começando a se dividir. A igreja de Corinto ela estava começando a se corromper. A imoralidade sensual estava invadindo a igreja. O povo eles estavam preocupados por quem eles tinham sido batizados, se era pelo apóstolo Paulo e se era por Apolo. Porque Coríntio era um ponto estratégico para comércios e tinha muito acesso às pessoas de fora. Então pessoas vinham com muita escultura para lá e acabava que pessoas abraçavam. Existia um templo da deusa Diana, onde a prática da imoralidade sexual estava predominante em alguns lugares. E o apóstolo Paulo ele vai chegar, vai levar uma carta para Corinto. Não, filho, não pode. Vai levar uma carta para Corinto. E ele vai começar a dizer que ele sabe tudo que está ocorrendo. E agora o apóstolo Paulo vai dizer: está Cristo dividido? Olha isso, está Cristo dividido? Foi o apóstolo Paulo que foi crucificado por vós? Foi Apolo que foi crucificado por vós? Está Cristo dividido? Ou vocês não sabem que o mesmo Cristo que é dos judeus é dos gentios? E vamos trazer uma aplicação para os dias de hoje. Mudou? Não mudou. Porque existem inúmeras religiões. Existem pessoas que falam que a
a religião é melhor, a nossa religião é melhor. Sabe qual é a melhor religião? Porque a única religião que Deus ele considera pura, imaculada, é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades e não se corromper com esse mundo. Essa é a religião pura, imaculada de Deus. Nós idolatramos a religião, nós idolatramos o ambiente, nós colocamos um protocolo para que a nossa adoração venha a ser verdadeira. Ei, Deus, ele é espírito. Tudo isso físico, tudo matéria física, não é espiritual. Deus é espírito. A adoração é no espiritual. A carne se vence na espiritualidade, no espiritual. A fé é algo espiritual. Porque a fé eu não vejo, eu acredito, então a fé é espiritual. A fé é o dom de Deus, é o dom de Deus. Oi, filha. A fé é o dom de Deus. Hoje as pessoas, tu chama alguém para ir para o templo, para a igreja, as pessoas falam assim, eu preciso parar de beber, eu preciso de parar de fumar, eu tenho que estar certinho para ir no templo. Enquanto você ser imperfeito, entenda, você vai ter acesso à graça. Agora, quando você alcança a perfeição, você não precisa mais de Cristo. O próprio Jesus, ele disse uma palavra assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, porque é eles que precisam. Se Jesus ele viesse hoje, ele não é procurar pessoas perfeitas, ele é procurar pessoas imperfeitas, porque a perfeição está em Cristo. Então nós alcançamos a perfeição em Cristo, mas por nós somos imperfeitos por causa da matéria que se chama carne, que é corruptível. O que é incorruptível? O Espírito de Deus. Por isso que em Gálatas capítulo 5, a partir do seu versículo 19, o apóstolo Paulo ele vai trazer o que é carnal, que é obra da carne, e que é fruto do Espírito. E ele fala que contra as coisas do Espírito, a carne não tem força. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer em sua carta, depois que ele tem uma visão, uma revelação, a Bíblia vai falar acerca do espinho na carne, com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele vai se desviar 3 vezes, porque era enviado um mensageiro. A palavra mensageiro, muitas das vezes no texto significa anjo. É enviado um mensageiro para acusar e a condenar o espinho na carne. Se você estudar a palavra espinho na carne, vai muito além de uma fraqueza. Então era algo que era difícil para o apóstolo Paulo. Era difícil para o apóstolo Paulo. Entendeu? E ele ora 3 vezes para que Deus desviasse aquele espinho na carne. E Deus vai dizer, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, o meu dom, a minha fé, o meu amor, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está forte, você está fraco. Mas quando você está fraco, você está forte. Porque Deus ele se aperfeiçoa e o poder dele se manifesta onde? Na fraqueza. Uma pessoa que não tem fraqueza, não tem dependência. Por isso que nós precisamos entender que somos seres dependentes de Deus. Não há como. Somos seres dependentes de Deus.
Mas muitas das vezes, quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por situações, quando nós passamos por aflições, ou até por uma doença, algo que Deus não vai tirar, nós queremos orar, queremos fazer campanha, queremos fazer voto. Eu posso te dizer uma coisa: existem coisas que você carrega, que você vai orar 10 vezes e não vai sair. Existem fraquezas, existe espinho na carne, que você vai orar 30 vezes, vai fazer campanha, vai subir monte, vai fazer o que você quiser. Não vai sair. Aquele que quer vir por mim, negue-se a si mesmo, carne. Carrega a sua cruz e siga-me. O evangelho é sobre isso. A natureza carnal, ela só vai deixar de existir na glória. Que nós vamos ser seres incorruptíveis. Nós vamos receber um novo corpo incorruptível. Mas enquanto nós estivermos em terra, nós vamos ter corrupção, nós vamos ter falhas e nós vamos ter defeitos. Ô Lucas, você está dizendo então que pecar é normal? Eu estou falando que pecar é a consequência da natureza. Aqueles que são escolhidos, aqueles que são eleitos, aqueles que foram regenerados em Cristo, eles não permanecem no pecado, porque a graça que Cristo deu para nós faz a gente vencer os nossos pecados. Mas qual graça é essa que Cristo deu para nós? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é do dom de Deus. Não vem de obras para que o homem não se glorie. Ou, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé não vem de mim, é dom de Deus. Cabe a Deus iluminar a mente de quem Ele quer, irmão. Deus, Ele libera o entendimento, Ele dá o entendimento. Deus, Ele capacita quem Ele quer capacitar. Deus, Ele chama quem Ele quer chamar. Quem diria que a mulher samaritana ia ter um encontro com o Messias, ia ser uma grande adoradora em Samaria, e o nome de Jesus percorreu por toda Samaria. E você quer rejeitar um cara que está ali no erro? Para de ser hipócrita, abre o entendimento, entenda que Deus, Ele chama e faz todas as coisas para a honra e glória do nome dEle. Cabe quem eu não quer. Atos capítulo 8, vai lá. Apóstolo Paulo fazendo crueldades com a igreja. Apóstolo Paulo destruindo, perseguindo, matando, prendendo cristãos. Ele estava levando uma carta para Damasco para prender todo mundo que falava do nome de Jesus. E ali ele cai do cavalo, aí ele cai em terra, põe em terra, e agora aparece ali, ele vê tudo claro assim ao redor dele, e agora ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer: quem és tu, Senhor? E a voz vai dizer: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Olha que Paulo vai dizer: o que tu queres que eu te faça? O cara agora que perseguia Jesus, que estava matando cristãos, que estava agora fazendo atrocidade, ele vai perguntar: o que tu queres que eu te faça? Meu irmão, ali o entendimento dele já estava sendo transformado. Ananias, quando vai orar por Paulo, que Deus manda ele lá em Damasco, na rua direita, e vai lá em Paulo, que ele vai estar orando, sabe o que Ananias vai falar? Senhor, eu vi muito falar desse homem. Ele prende os fiéis, ele mata os fiéis, ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender aqueles que dizem do seu nome. E Deus só vai falar assim: Ananias, vai. Por quê? Para mim, ele é um vaso escolhido, ponto. Hoje nós escolhemos quem é mais santo, hoje nós escolhemos quem é mais preparado, hoje nós queremos colocar a quem demonstra ser. O evangelho de Cristo não é aparência. Tem muita gente que está mostrando que é aparência, mas não é. Tem muita gente que está mostrando que é, mas não é. Tem muita gente
Tem muita gente que fala que é, mas não é. O evangelho é verdade. O evangelho é renúncia. A pregação do evangelho é o amor, é a graça, é o favor. Cristo, todas as vezes que se manifesta na Bíblia, ele se manifesta para quem necessita. Cristo, ele não chega aplaudindo homens. Ele vem resgatando pessoas, ele vem curando, ele vem transformando, ele vem sentando em mesa de pessoas que bebem vinho. E você aí, a adoração que Deus ele quer é uma adoração em espírito e em verdade. Quando quiser falar com teu pai secreto, você tem liberdade para falar no monte, no templo, na rua, na sua casa. Mas quando quiser falar com Deus, simples. Fecha a porta do teu quarto e ora. Eu frequento igreja, eu frequento templo, eu sou membro de uma congregação, eu conheço amigos, eu faço roda, eu estudo, eu já fui em igrejas, fui de igreja pentecostal, fui de igreja de assembleia, fui de igreja apostólica. E eu não saí por rebeldia em nenhuma. Eu não saí por rebeldia. Oi, filha, toma, papai. Em nenhuma eu saí por rebeldia. Não saí em desobediência ou desordem. Em nenhuma. Já fui em várias. Só que eu não estudava a Bíblia, os textos, à luz da revelação da palavra. Os textos eram baseados naquilo que eu queria interpretar. Não tinha um contexto porque só não estudava o texto, o contexto, concordâncias, a cultura. Eu não queria examinar as palavras. O ser humano é falho. A religião também é muito falha. A gente erra em muitas coisas. Só que igreja brasileira, congregações, igrejas somos nós. Igrejas, congregações, templos do Brasil. Cristo não está dividido. Cristo não é de Assembleia, Cristo não é da Universal, Cristo não é da IPTM, Cristo não é da Igreja Batista, Cristo não é da Presbiteriana, Cristo não é da CCB. Não. Cristo veio para todos que crê. Ele amou o mundo para que todos que nele crê. Então nós podemos unificar uma doutrina bíblica. A fé é o firmamento das coisas que não se vê, mas se espera, você aguarda nela. Eu estava conversando com uma moça no meu trabalho e ela chegou para mim e disse: Lucas, eu queria ter essa sabedoria, eu queria falar, eu queria entender a Bíblia assim como você. Aí eu falei para ela: filha, pega lá o controle. Não pode. Eu falei para ela: filha, eu não sei nada. Eu não tenho sabedoria de nada. O que eu estou conversando com você são coisas básicas
que quando a gente começa a estudar o texto bíblico, na revelação da palavra, inspirado pelo Espírito, com entendimento renovado, como o apóstolo diz, Paulo, a gente começa a entender. Só que hoje o sistema, a religião, o sistema, que para mim o que é sistema religioso? O sistema são repetições de coisas que quando a gente chegou já estava. Então o sistema ele roda assim, as pessoas vão chegando, já está aquilo, já está aquilo. Só que muitas dessas pessoas só ouvem o pastor, só ouvem o cara que está no púlpito. As pessoas hoje elas não conseguem ter um tempo de qualidade com a Bíblia. Tem muitas coisas que eu estou aprendendo, que eu fico falando, Senhor, como eu não entendia sobre isso. Tem coisas que eu não vou falar aqui porque não quero, porque são coisas que eu prefiro com pessoas que realmente vão conversar e dialogar, que eu tenho amigos, que a gente conversa sobre isso. Mas as pessoas hoje, expliquei para ela, amiga, eu falei assim para ela, amiga, onde você está congregando, você congrega? Ela, eu sou 8 anos auxiliadora do pastor na Universal. Ela falou assim para mim, ok, você há 8 anos e você não sabe quem foi Mefibosete, você não sabe o que significa a palavra evangelho, você não sabe o que significa obreiro. Eu falei, qual referência você tem de obreiro no texto bíblico? Ela, não sei. Aí eu comecei a fazer as perguntas. Ela, não sei. Aí eu tive a conclusão, eu falei, cara, você não sabe nada sobre o evangelho. Ela, não fala assim, eu conheço. Eu falei, eu tô perguntando, você vai chegar no evangelismo, você é coisa do pastor que você disse. Eu te perguntei o que é obreiro, você falou que é zelar pela casa do Senhor. Ok, mas obreiro ele está muito além disso. Se não me falha a memória, 2 Timóteo, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo ele vai dar instrução para Timóteo, vai dizer, procura se apresentar como obreiro aprovado, que não se envergonhe do evangelho e que maneja bem a palavra da verdade. O serviço como obreiro é uma das prioridades, mas a maior prioridade do obreiro. Procure se apresentar como obreiro aprovado, que não se envergonhe do evangelho e que maneja bem a palavra da verdade. Eu falei, você tem que manejar bem a palavra. Quando eu falar manejar, você precisa estudar a palavra. Aí eu comecei a conversar com ela e ela falou sobre pacto, ela falou sobre o voto, ela falou sobre isso, dízimo, oferta, começou a falar da rosa de Sarão, eu comecei a falar isso. Eu falei, você precisa, para sua fé se materializar, não. Sua fé é baseada na rosa. Você não pode alcançar algo em Cristo sem precisar de uma rosa. Você falou que você tem pacto com Deus. A palavra pacto é muito forte. No texto bíblico só tem 2 vezes que a palavra de pacto é anunciada. E todas as vezes que a palavra pacto é anunciada, não é do homem para com Deus, mas de Deus para com o homem. Porque quem é fiel para cumprir pacto é Deus. E o sistema religioso muitas das vezes fazem isso. As pessoas repetem processos. Aqui está a minha palavra, minha indignação. Entenda isso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, tá? Tchau.